as novas tecnologias digitais podem influenciar o planejamento estratégico para os governos no Brasil? Gostaria de solicitar a todos tomem assento no auditório para que possamos dar continuidade à nossa programação. Para presidir a mesa, convidamos o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, ETICE, Adalberto Pessoa. Convidamos os palestrantes Cláudio Schalck Neme, consultor executivo da Gartner Group, André Macieira, sócio fundador da Elo Group Brasil, Tarcísio Pequeno, presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. E para os comentários, convidamos o secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, SEDET, Júlio Cavalcante. Ainda estamos aguardando um palestrante, que é o Dr. Cabeto, secretário de Saúde aqui do Estado do Ceará, que está a caminho do evento. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de cumprimentar todos os componentes dessa mesa, secretário Júlio Cavalcante, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Trabalho, Tarcísio Pequeno, presidente da Fundação Cearense, FUNCAP, Cláudio Schalck, do Gartner Group, e André Macieira, do Elo Group. Bom, o tema que nós vamos tratar é um pouco diferente dos que foram tratados até o momento, mas faz parte de uma forma intrínseca de tudo que nós temos conversado nesses dias, né? A tecnologia da informação, as tecnologias digitais, hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Como atividade fim e principalmente como atividade meio. Atividade fim como segmento econômico dentro de um Estado, de um governo, e a atividade meio como a maneira, a forma com que as diversas ações públicas podem ser atingidas, os objetivos podem ser atingidos. E esse debate, eu gostaria de começar, antes de passar a palavra para os palestrantes, dando uma contextualizada, né? O ambiente que nós vivemos hoje, ele se iniciou aí em meados da década de 90, com o advento da internet, com o aumento dos dispositivos móveis, né, da mobilidade, vem cada vez mais com os melhoramentos tecnológicos, se tornando cada vez mais importantes, né, no tratamento das demandas que a nossa sociedade hoje possui. E aí, nomes que antes, ou jargões que antes não eram bem conhecidos pela população de uma forma geral, passam a fazer parte do nosso dia a dia, né, como serviços em nuvem, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, como os Google Drive, o OneDrive, para armazenar imagens, vídeos, etc., né? Ferramentas de inteligência artificial, que cada vez mais vão robotizar determinados tipos de serviço, né? A parte de inteligência artificial, eu gostaria de dar uma ênfase especial, porque eu creio que vai ser o grande salto dessa nova geração, né? Então, nós temos que nos preparar para isso, né? Então, sob o ponto de vista de ambiência tecnológica, a nossa sociedade hoje ela vive mergulhada nesse conjunto de tecnologias disruptivas que estão aí emergindo, e muitas delas já estão ocorrendo, já existem há um longo tempo, né? A base de tudo isso é a comunicação, a conectividade, depois a parte de infraestrutura
de processamento, de armazenamento das informações, e, por último, as aplicações e os serviços propriamente ditos a serem entregues. Esse é o lado tecnológico. Do lado da nossa sociedade, com esse convívio, com esse contato com essas novas tecnologias, naturalmente a sociedade se tornou mais exigente. A demanda por um melhor serviço, por uma melhor experiência do usuário, se tornou quase uma imposição, né? Nós temos hoje uma sociedade que busca uma melhor experiência no recebimento do seu serviço. Não adianta apenas ter um bom serviço de saúde ou um bom serviço de educação, né? Precisa tê-lo naquele instante, naquele momento e naquela qualidade que hoje a ambiência tecnológica possibilita. Então, a sociedade está mais exigente, né? E o último agente, né, que é um agente, via de regra, reativo, é o governo, né? O governo, dentro dessa ambiência tecnológica e tendo essa sociedade cada vez mais exigente em relação aos serviços existentes e demandando novos serviços, ele passa a ter uma ação cada vez mais necessária no sentido de utilizar essas tecnologias, de utilizar todo esse ferramental que existe hoje no sentido de atender essas novas necessidades ou melhorar as necessidades já existentes. Então, esse é um grande desafio e é esse o grande tema que nós vamos tratar aqui, ou seja, como as tecnologias digitais podem ser utilizadas para que o governo, em seu planejamento estratégico, pense numa entrega mais efetiva, numa entrega de melhor qualidade para a nossa sociedade. Um ponto importante é que o Estado do Ceará, nesse contexto, tem buscado fazer o seu dever de casa, né? E, a partir de 2007, nós iniciamos, o governo do Estado iniciou uma montagem de uma grande malha de comunicação de dados, né? Nominada de Cinturão Digital. Essa estrutura do Cinturão Digital hoje passa por 113 municípios, atendendo a 90% da população urbana do estado do Ceará e atendendo a mais de 1.500 pontos do próprio governo, as suas unidades administrativas, né? E, com certeza, essa infraestrutura de comunicação foi um dos elementos estratégicos que fizeram e fazem com que os resultados na área de educação, na área de segurança, que nós combatemos com bastante firmeza nos últimos anos, com a implantação de sistemas de vídeo monitoramento, né, usando câmeras. Essas câmeras são todas câmeras IP, são câmeras conectadas, de tal maneira que as centrais de segurança têm acesso às imagens e aos vídeos oriundos dessas câmeras, fazendo rastreamento de veículos roubados, fazendo uma parte ainda que nós estamos iniciando de reconhecimento facial. Tudo isso é o ambiente tecnológico em que nós estamos envolvidos, né? Além disso, há 2 anos atrás, o governador baixou uma instrução normativa mencionando o conceito de Cloud First, ou seja, o governo do estado do Ceará, os seus órgãos, devem migrar para a nuvem como uma ambiência de infraestrutura capaz de suportar essa grande mudança tecnológica que existe no dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon Web Service lança por dia 4 novos serviços. Então, qualquer que seja a ação de Estado visando a ofertar à sociedade novos serviços mais eficientes, existe a necessidade de que nós montemos uma plataforma que seja flexível a isso, que mude com a velocidade com que as tecnologias mudam, né? E a nuvem é um desses pilares. Além disso, o governo do Estado também lançou o seu programa Big Data Ceará, também há cerca de 2 anos, que inclusive o presidente do IPES mencionou, o João Mário, né?
E tudo isso são ações, né, que o Estado tem feito buscando exatamente atender essas necessidades da sociedade cearense. Bom, dito isso, eu gostaria de passar a palavra inicialmente aqui para o Cláudio Schalck, do Gartner, que vai tratar desse tema e se aprofundar, dando a visão Gartner sobre esse assunto. Bom dia a todos. Obrigado por retornar ao Estado. É um prazer sempre estar em contato com esse grande projeto de transformação que vocês estão fazendo. Nós vamos falar um pouco sobre tendências e como que o Gartner vê a questão do digital. Para quem não conhece, o Gartner é muito conhecido como uma empresa que lida com tecnologias. Mas a minha maior preocupação não é tecnologia quando a gente fala em estratégia, principalmente para governo. Não falta tecnologia para a gente. Então, espero que seja esse aqui. Não. A gente vê aqui que existe uma metodologia chamada Hype Cycle, uma metodologia de prospectiva. O Gartner olha à frente, vários anos à frente, quais são as tecnologias mais importantes que vão impactar, por exemplo, no caso do governo. Tem blockchain, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa. Isso tudo está disponível, mas a transformação do Estado, infelizmente, não depende só de tecnologia. Nós temos um iceberg que na pontinha dele todo mundo fala de tecnologia. Então fala de omnichannel, fala de nuvem, big data, sensores e tudo mais. Mas existe um papel fundamental que é: que Estado que eu quero? Como que os funcionários públicos, como que talentos, como a forma de pensar esse Estado precisa ser feito? Como que cultura é impactante? O uso da tecnologia integrado com uma visão clara de onde eu quero chegar enquanto um programa de Estado faz a diferença. Sem isso, muito claramente, eu posso perpetuar práticas comuns, tradicionais, com o uso de tecnologias. Isso não garante que eu vá ter melhor desempenho. Talvez o desempenho seja melhor funcionalmente para algumas coisas, mas o investimento para isso vai ser muito alto. Então, eu vou falar apenas de um olhar, porque a gente tem 15 minutos, não tem muito tempo. Vou falar em inteligência artificial. Eu estou nesse mundo já tem muitos anos da inteligência artificial. E eu garanto para vocês, o que tem de teoria e o que tem de abordagens de inteligência artificial para cá evoluiu na academia, etc. e tal, mas hoje é possível por causa da computação. Mas eu não tenho uma ferramenta que resolva tudo. Eu preciso entender muito claramente a problematização, as condições de cada região, de cada estado ou de um país, para que eu aplique adequadamente inteligência artificial. Exemplos disso. Uma pesquisa que nós fizemos globalmente com clientes de governo no mundo e perguntamos: onde você se encontra com estratégias de inteligência artificial? Como você vai adotá-las? O Gartner sempre faz uma comparação de um segmento, no caso governo, com aquele que a gente chama os top performers, que é aqueles que estão na frente, estão inovando, estão transformando, construindo outras abordagens. Então, os top performers, tem mais ou menos 56% deles estão usando inteligência artificial para transformar o seu negócio. O governo tem mais ou menos 27%. E esse número, ele é mais ou menos igual, a não ser para uma visão federal e visão estadual é igual. Municipalidade é um pouco melhor, mas, sim, estamos atrasados. E aí vem uma questão. A sociedade, somos nós.
vivemos o dia a dia do consumo. Dentro das nossas casas, somos bombardeados com ofertas de produtos e serviços que a mídia oferece e o varejo oferece, com qualidade de atendimento que é um diferencial. E queremos que o Estado seja assim também, queremos que o governo seja assim. Então, o nosso desafio enquanto governo, ele é grande, porque não dá para se esperar que o governo tenha a mesma agilidade que se tinha antes. A gente espera que o aumento de performance do Estado seja muito maior hoje em dia. É um requisito do cidadão em qualquer lugar. Então, quando a gente fala onde a inteligência artificial tem mais impactado o governo, a gente tem alguns elementos como esse aqui, ó, 44% fala em automação de processos por meio de robôs. O que significa isso? Significa que processos que são rotineiros, comuns, às vezes podem até gerar inconsistências no dia a dia do trabalho, eu posso melhorá-los. Eu posso automatizá-los botando robô, garantindo consistência e agilidade no dia a dia. Eu posso tirar pessoas da linha de frente na relação com o cidadão, ou até para a resolução de problemas que são rotineiros, e ganhar performance, escala com isso. Isso é fantástico. Aumenta a qualidade, aumenta a consistência, tomar decisão é melhor e tudo mais. Isso é uma ação. Chatbots. O que são chatbots? Eu teria um ambiente que conversaria com, seja a sociedade, seja com o próprio funcionário público, que eu quero resolver um problema, eu tenho toda uma parte de inteligência artificial de conversacional e por trás eu tenho uma série de procedimentos que eu sei como resolver. Isso também melhora o processo de criação dessas melhorias de performance. Eu estou falando de performance, são operacionais, funcionais. Eu estou transformando o Estado com isso? Não, não estou transformando o Estado. Mas eu estou melhorando uma coisa que é muito importante, a eficiência, que é um ponto fundamental. Outras coisas que estão muito ligadas a isso, assistentes virtuais, todo um diagnóstico que pode ser, a saúde tem usado muito isso, assistido computacionalmente, e uma coisa que o Brasil cresceu muito. Eu trabalhei muito de perto com o TCU, Ministério Público Federal. O ambiente do Brasil para essa parte de inspeção, de auditoria, combate à fraude, cresceu muito fortemente. E nós temos muito disso no país e podemos tirar proveito. Essa é uma diferença que o Brasil tem aprendido. Então, inteligência artificial tem uma gama enorme. Como que eu vou usar isso? Depende. Aí vem a estratégia. Eu posso ter inteligência artificial no mercado com uma série de soluções. E essas soluções, elas não são chave de fenda que funcionam para tudo. Eu preciso entender e desenvolver projetos, capacidades. Então, é fundamental que eu, enquanto Estado, saiba eu mesmo resolver problemas. Utilizando tecnologias de mercado, sim, posso utilizá-las. E elas estão disponíveis. São as inteligências que os fornecedores colocam, estão disponíveis. Mas existem outras que só eu poderia resolver. Resolução de problemas complexos, utilizando a inteligência artificial para isso. Preciso de cientista de dados? Preciso. Preciso de especialista em inteligência artificial? Preciso. Posso fazer uma parceria da academia com o Estado? Devo. Tem que formar pessoas? Tenho. Posso fazer hackathons, que são formas de resolver problemas e colocar isso mais brevemente no Estado? Posso. A Embrapa tem projetos fantásticos nessa linha. A Embrapa é conhecida como um local que tem muitos doutores resolvendo problemas complexos. O exemplo típico foi feito, que eles chamam o Hackathon do Leite. Juiz de Fora
tem a Embrapa, acho que é de leite, certo? E tem uma experiência fantástica que uns 2, 3 anos eles começaram a fazer e chamaram a garotada de ciência e computação. Os pesquisadores da Embrapa têm um portfólio grande de resolução de problemas e opções nisso. A garotada, quando chegou, que não conhece absolutamente nada, trouxe uma outra visão complementar e muito importante. E hoje em dia isso tem avançado, tem construído esse conceito de como que eu expando o meu portfólio de opções. E vale a pena aqui a gente pensar o seguinte: pessoal técnico que está começando a carreira, seja estagiário, seja júnior, tem um diferencial enorme. Temos que saber utilizá-los. E esse faz uma diferença aqui. Eu tenho que expandir a minha capacidade sabendo utilizar as tecnologias. Esse é um primeiro elemento. Outro elemento é o uso da inteligência artificial e a expansão da argumentação, capacidade de fazer perguntas. Aumentar essa capacidade para entender o ambiente complexo que eu tenho, a resolução de problemas. Não esqueçamos que o grande diferencial hoje para as organizações de inteligência artificial, que no uso da inteligência artificial não é só a teoria e a parte computacional. É modelo de negócio. Aonde eu coloco, como eu coloco e qual é a transformação que vai se trazer. Então, existe uma conta. Eu tenho que avaliar qual é a proposição de valor que uma estratégia dessa vai me trazer. Quais são os riscos associados e o custo disso. Para fechar, e aí vem a estratégia. Aonde que eu vou fazer isso? Qual é o escopo que eu vou fazer? Qual é a abordagem que eu vou desenhar? E, finalmente, quando a gente fala em deep learning, machine learning, etc. e tal, não é um projeto, é um processo. É um processo de aprendizado contínuo em que o mundo está mudando e eu tenho que aprender continuamente. Então, eu tenho que saber fazer o rollout, quando a gente diz, o processo de entendimento, de construção e continuação dessa entrega, para que eu aprenda cada vez mais. Isso me leva a uma discussão do poder da inteligência artificial e o papel do Estado. Nós temos uma análise de 4 cenários para 2030 para o governo. Esses cenários eles falam de 2 eixos. Um eixo é inteligência artificial, o impacto dela. O outro é o papel do governo. Ou o governo continua fazendo coisas, ou o governo abre mão de fazer coisas do Estado e se relaciona com o mundo. Se eu olhar para o lado direito, que é onde eu acho que o Brasil tende a caminhar, que é o uso intenso da inteligência artificial, fica a dúvida de como que eu quero ficar. Se eu vou botar a mão na massa, eu vou ficar, mais preditivo. Se eu for abrir a mão, eu vou deixar um ambiente comercial trabalhar. Tem 2 movimentos distintos. Se eu vou para baixo, se eu deixo o ambiente se estruturar, o papel do Estado ele muda como um papel não só de colocar demanda, mas de fazer uma governança forte, em que eu tenho que garantir a segurança da informação, da ética e a governança das relações onde o público e privado se estabelecem. Porque eu preciso manter a soberania daquilo que é importante para o Estado. Esse é um caminho, onde o uso da inteligência artificial é muito intenso. Se eu for para cima, eu vou continuar fazendo coisas, que também é importante. E eu vou ter uma capacidade de desenvolver esse processo de fazer Estado com o uso mais intensivo da inteligência artificial. Eu preciso estar em um ou outro? Não, eu posso fazer um mix. E definir estrategicamente aonde eu quero estar num e aonde eu posso abrir mão e estar no outro. A grande discussão é a questão de desejo e capacidade, que é do lado direito. Tem 2 agendas para o governo digital. Eu faço a transformação desse governo ou eu faço a otimização desse governo. Eles não são incompatíveis, mas se eu não fizer a otimização, eu não consigo fazer a transformação. O que significa isso? Eu não tenho um milagre para tirar recursos públicos.
Eu tenho que melhorar o que eu tenho, fazer melhor e mais eficiente para sobrar a agenda das pessoas, dos funcionários, terem uma agenda mais próxima à transformação. E essa agenda significa, eu, funcionário público, tenho que ser resiliente a tudo que acontece no Estado, as coisas mudam e eu não posso mudar. Eu sou o Estado vivo. Então, tem que saber representar bem o Estado e saber resolver problemas. E não só tracionar processos. Uma outra coisa fundamental é, se eu não diminuir o custo do Estado, eu não tenho orçamento para investimentos. Eu preciso ser mais eficiente, diminuir o custo e melhorar as entregas. E, principalmente, se eu não for capaz de entregar valor para o cidadão, não adianta que o Estado não vai fazer as suas entregas. Então, a combinação desses dois mundos é fundamental, mas eu não consigo fazer a transformação se eu não fizer ajustes fortes de otimização. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, e a principal preocupação nossa é, não adianta só sonhar com a estratégia, se eu não souber executar muito bem, porque senão eu não consigo sucesso. Muito obrigado. Muito bom, Cláudio, e foi bem colocada a importância da jornada digital que o governo, que o Estado tem que percorrer, né, para que faça o melhor uso das tecnologias que nós temos que ver como uma grande caixa de ferramentas que nós temos para atender às necessidades da nossa sociedade. Eu vou passar agora a palavra ao André Macieira, do Elo Group, para também tratar desse tema. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui ao convite, ao pessoal da CEPLAG, do IPS, da ITICE. Nesse ano eu rodei muito para discutir governo digital, fui em 10 estados, e aqui tem uns 15 slides que contam um pouco do que eu consegui pescar, do que está rolando, o que está sendo discutido na temática. Tá? Eu vou tentar ao máximo aterrar a discussão de tecnologia com os problemas do dia a dia do Estado, e acho que vai ser bem interessante até na sequência aqui com a apresentação do Cláudio. Tá? Então, quebrei aqui em 6 blocos a discussão. Os 3 primeiros são os 3 tipos de transformação que a discussão de tecnologia habilita. Então, lá, serviços digitais, né, digitalização, o cidadão acessando o portal, um uso intenso de inteligência, o Cláudio abordou bastante, e essa palavrinha mágica do governo como plataforma e como tecnologia muda o modo como o governo pode resolver o problema público. E 3 habilitadores nesse caso. Como é que isso se conecta à agenda da liderança e da burocracia. 2, uma discussão complexa de governança em um Estado complexo. E 3, eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas tem toda a discussão de base técnica, de arquitetura, infraestrutura, como a do Alberto comentou um pouquinho nisso. Então, governo digital, tá? Dentro do primeiro tipo de transformação, acho que ela é a mais clara. Todos os caminhos vão levando para esses 3 componentes centrais, que é a ideia de um portal do cidadão ou da empresa, no qual todos os serviços estão disponíveis. Esse acesso pode ser feito no portal ou dentro do aplicativo. O cidadão tem um tipo de login único ali, ele pode passar a consumir os serviços desse governo. Na outra base, eu tenho uma estrutura de dados compartilhadas. Então, só para dar um exemplo, há pouco tempo a gente viu um estudo que era em quanto tempo alguém morria para o governo. E aí a pessoa falecia, e aí ao longo dos meses e anos, como é que ela ia sendo declarada como óbito em cada uma das bases governamentais. E a impressão é que é 3, 4, 5, 6 meses até ela poder morrer em todos os sistemas governamentais. Então, uma estrutura federada de dados, no qual o compartilhamento de dados de óbito, endereço, em qual escola está, onde é que o filho está, tem base criminal, não tem base criminal, é muito importante para isso. Tá? E no centro disso, a transformação digital das setoriais. O que é uma saúde digital, educação digital e por aí vai.
Tá? O pilar superior e inferior ele tem que ser uma governança muito forte, da forma que o cidadão tem uma única visão de interação com o governo, e eu tenho um repositório de dados juntos, e do ponto de vista setorial, de certa forma, bastante liberdade para que as setoriais avancem com seus experimentos. Tá? O que os estados estão fazendo em termos de digitalização, tanto do ponto de vista de debate quanto de prática? Então, tem uma discussão gigante no DETRAN, que já teve muita digitalização do processo físico, e agora uma discussão ampla de troca de documento digital ao invés de documento físico, começando talvez pelos documentos de habilitação de veículo, CNH, RG, etc. SUS tem muita oportunidade, em especial pela fragmentação de sistemas lá do Ministério. Então, para cada tipo de situação, é um sistema diferente. Eu tenho muito recadastro dado para alimentar todos os sistemas, eu tenho muita oportunidade de robotizar, fora a gestão de clínica, que é super comum. Educação, muitos trabalhos ligados à automação dos processos nas regionais de educação, controle de matrícula, controle de presença, nota, professor. Desenvolvimento, aí são os processos clássicos, né? Abertura de empresa, licenciamento ambiental, revisão de licenciamento, alvará. E, por fim, área meio, uma grande estratégia de transformação dos processos de RH, compras, orçamento, etc., da forma que eu consiga centralizar isso e pedir de forma unificada. Toda essa discussão aqui tem pouca novidade. O que existe de novo é o tipo de tecnologia que existia há 15 anos atrás para automatizar um processo ou digitalizar um serviço é bem diferente do que existe hoje. Sei lá, se há 10 anos atrás você tinha experiências de 1, 2 anos para desenvolver um sistema no formato tradicional, hoje você consegue, por plataformas, colocar um serviço em pé em 30 dias, 45 dias. A gente está com algumas experiências e viu outras, desde começar um projeto até o serviço estar digital no portal, 35 dias, 45 dias. Então, o problema de digitalizar é o mesmo, mas existe plataforma que acelera isso dramaticamente e isso gera muito efeito positivo. Tá? E nas duas pontas, um único portal, uma visão federada de dados. Tá? É quase como se eu pegasse lá o processo, como ele é feito, eu tenho a jornada digital do cidadão e todas as atividades conversando com os seus devidos sistemas legais. Quando eu vou para o bloco de governo inteligente, e aí também tentando linkar um pouco com a fala do Cláudio, é muito complexa a quantidade de tecnologias que um governo tem para fazer uso e resolver os problemas com esse tipo de abordagem. Eu vou tentar aqui mencionar 4 coisas que eu acho que fazem bastante sentido para começo de conversa. Então, toda interação com um cidadão, existe a discussão de você usar ou assistente virtual ou algum tipo de chatbot para fazer essa comunicação. Então, hoje está com iniciativas, não no Brasil, mas fora, de assistente virtual social. Então, é a pessoa que tem uma situação na família, que o pai agride a mãe, e ela quer ter informações sobre isso, ou uma relação afetuosa, agressiva. Ou então, uma menina que começou sua fase de menstruação, e ela vai acompanhar o seu dia a dia, ou uma mãe que engravidou. Então, eu consigo fazer muito pré-serviço com um assistente virtual que consegue pegar aqueles casos mais comuns, mais cotidianos. Na ponta, eu tenho outra fase, né? Eu acabei de fazer o serviço, eu vou acompanhar para ver o que está acontecendo. Então, se eu vejo que alguém está tomando muita multa, eu posso ter uma interação com aquela pessoa e discutir por que está tomando multa, por que não está tomando multa. Tá? Robotização. A robotização normalmente é aplicável a alguma atividade do processo como um todo. Então, eu vou fazer um licenciamento ambiental e aí eu tenho que analisar, sei lá, 15, 20 documentos de acordo com o tipo de processo. E eu tenho um robozinho que vai abrindo um em um, já faz pré-checagem, verificação, análise e consegue habilitar lá o gestor, o servidor público a avaliar se vai ou não vai. A gente tem uma discussão grande na Anvisa, que a gente está robotizando muita coisa para a liberação de genéricos ou não no Brasil, uma grande contribuição para estoque. E a gente comentou um pouquinho lá de manhã, política pública baseada em evidência, que é um uso de dados para avaliar, por exemplo, fraudes num programa de Bolsa Família, fraudes num programa, fraude na operação da folha de pagamento e por aí vai. Normalmente, um resumo do que está sendo feito nos estados. Então, para atendimento, sugestão proativa de serviço para o cidadão, atendimento cognitivo para todo tipo de dúvida, que horas abre o posto, como é que eu matriculo meu filho, onde é que é mais perto. Para a saúde, muita coisa de monitoramento de consumo de medicamento, gasto, logística, distribuição, assistente virtual de saúde, acompanhar o dia a dia da grávida, engajamento paciente-família, muita experiência com no-show,
você pegar para cada tipo de cidadão, ver qual a probabilidade dele faltar ou não à consulta e ter uma tratativa de ligação, de conexão diferente, ou até uma estimativa de aumentar ali a folga. Educação, muita coisa ligada a gasto com merenda, algoritmos ligados a ensalamento, rating de evasão, qual é a chance de um grupo de alunos, por padrão ou por presença, abandonar a sua escola, ou até questão de fraude em absenteísmo, e engajamento dos pais e alunos, aquela dinâmica de eu ter um tipo de interação via um assistente virtual para que o pai consiga acompanhar o dia a dia, tanto escolar quanto de questões gerais do aluno. Segurança, acho que no Brasil não tem, mas começa as primeiras experiências de reconhecimento de voz, então o escrivão lá vai ter como suporte dele um robozinho que vai ser falado, já vai pré-digitar, e aí eu já vou avançar com o que foi escrito. Sugestão de alocação de vigilância. Em termos de desenvolvimento, muito robozinho de pré-análise de documentação, como falei, processamento ambiental, alvará, fiscalização. E para atividade meio, em especial, a gente começou agora um grande lá em Brasília, que é a detecção de fraude em erro de folha de pagamento, em especial haver desvio de lançamento em alguma rubrica de um mês para o outro, tentar entender qual é esse tipo de padrão. Mas muito tipo de problema público muito relevante, com uma boa taxa de resolutividade, com inteligência, com tecnologia de inteligência artificial. Minha sugestão, pensem mais com o tipo de problema que vocês querem resolver, e aí avaliem qual tipo de tecnologia. Acho que o termo aí tem um certo modismo, um buzzword em torno dele. Está fazendo uns 25 projetos disso no Brasil, 20 deles são com tecnologias mais simples, classificação, regressão, etc. Pouca coisa realmente a gente usa uma rede neural na veia. O mato é muito alto, então tem muita coisa que dá para fazer mais fácil. Terceiro bloco, governo como plataforma. E aí essa é uma discussão ainda mais complexa do que a de inteligência, que tem a ver com como eu repenso o meu governo, dado que existe tecnologia. Então, a gente está com um caso clássico aqui, que é o caso de certidão de vacinação internacional. Então, você vai lá, tem a sua vacinação em algum posto de saúde público ou privado, está na carteirinha. Quando eu vou viajar para um país, eu vou lá, levo no aeroporto a carteirinha, ela homologa, eu tenho uma validade internacional, eu posso passar a viajar. Então, no governo digital, eu automatizo o processo de fazer a carteirinha. Tá? No governo inteligente, eu vou fazer um robozinho que vai ler, né, o carimbo, né, a estampa de que foi vacinado, eu vou reconhecer qual foi o tipo de vacina, eu vou acelerar essa homologação. E no governo como plataforma, eu tento ver uma forma para que todas as clínicas possam registrar no sistema único se vacinou ou não, e eu consigo avançar esse processo. Tá? Então, é uma discussão mais ampla de, dado a forma como o serviço funciona hoje, como as pessoas se comportam, e como é que eu, a partir de tecnologia, muda essa matriz de comportamento. Vários casos, a gente está discutindo lá em Brasília, Cine Aberto, que é como é que o governo, federais, estaduais, municipais, se interligam com portais de trabalho para facilitar a chance de alguém que quer um emprego e alguém que quer, alguém que precisa de um emprego, alguém que precisa de uma vaga, fazer esse casamento. O apelido lá fora disso é Tinder social, que é fazer esse casamento entre as duas partes. E saúde, que é uma grande plataforma, né? Hoje, quando alguém... o posto de saúde, né, a unidade hospital, é o lugar onde eu consigo saúde. Então, quando eu fico doente, eu vou lá e vou consumir saúde. A maior parte dos países começa a discutir, a discussão de saúde não é algo que você adquire no posto de saúde, é algo que você adquire ao longo do seu dia a dia. E como é que uma Secretaria de Saúde estadual, municipal, ministério, vira uma plataforma de prover saúde para uma comunidade, como é que as pessoas cuidam em si da sua comunidade, em detrimento só a consumi-la no posto de saúde. Toda a estratégia de saúde de família é um grande passo em relação a isso, com tecnologias tanto de wearables, quanto de assistente virtual, grupos de interação, e é o que você mais vê hoje lá fora, são health techs discutindo isso. Tem muito potencial não só de melhorar a saúde, mas de repensar a forma como o Estado olha o que é a saúde e deixa de ser algo que você consome no posto de saúde para algo que você constrói e desenvolve ao longo do seu dia a dia. Então, os 3 blocos superiores: digital, novas tecnologias, é muito mais fácil transformar, 30, 45 dias, 50 dias, vários casos assim. Inteligência, um monte de probleminha de uma atividade inicial que você consegue botar um robô para entender aquilo ali e replicar. E só uma coisa que eu não comentei aqui, acho que às vezes as pessoas, quando pensam em inteligência, elas pensam num caso complexo. Então, sei lá, pensa na justiça do trabalho. 90%, 80% dos processos que passam lá são casos muito parecidos e comuns, no qual já existe um padrão decisório, ou que chega lá na Anvisa, ou um licenciamento ambiental de uma empresa.
É para isso que serve o governo, a inteligência, para automatizar aquilo que é 80% de Pareto e não para aquilo que é super complexo. Tá? E a inteligência, como eu falei, ela é uma pré-qualificação para o servidor. Ela acelera uma decisão. Ela não é um decisor absoluto. Tá? E aí, os 3 habilitadores. Acho que essa figurinha é super importante, vou gastar 2 minutinhos nela. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso projeto de tecnologia, o Cláudio abordou bem isso também, não vire uma Disney, que é como se fosse uma cereja sem bolo. Então, você não tem conectividade na escola e tem lá um aplicativo de educação adaptativa para o aluno aprender sozinho. Acredito que as grandes transformações, elas têm que entrar nesses 3 níveis. Elas serem tanto uma inovação de um serviço público, quanto uma articulação de agenda política, no qual liderança consiga entender o que é tecnologia e como é que ela muda o dia a dia de serviço público, e ela tem que contaminar a burocracia. A burocracia, servidores, os times, têm que gostar de tecnologia, senão a dificuldade é muito grande. Eu tenho 2 projetos parecidos, só para dar um exemplo, super caso de fracasso nosso. Num caso, a burocracia comprou o projeto, estava no ar em 3 meses, o mesmo processo em outro estado, 1 ano depois a gente não conseguiu implantar, pois a burocracia não comprou o estado. Vou argumentar um pouco sobre isso, mas é muito importante que a gente pense como vender tecnologia para a liderança e para os servidores. Tá? Do ponto de vista da liderança, eu sinceramente, eu não sei se existe alguma pauta mais glamourosa do que governo digital para um governo estadual, para um município federal. Ele tem 3 alianças muito importantes. Número 1, ela ajuda muito a entregar resultado para o cidadão. No mínimo, vai ter um indicadorzinho lá de tempo de atendimento, que vai cair, sei lá, de 100 para 50. A grande maior parte dos casos cai para mais que isso. Você tem muita velocidade em acelerar a entrega quando você vai para o digital, quando você usa robô lá para fazer o licenciamento ambiental, quando você usa assistente virtual de saúde. Então, serve para o cidadão. Número 2, ela está na moda, ela é hype. Então, quando lança ali o assistente virtual de um, o robô do outro, sai na mídia, é o gestor moderno, é o gestor novo, que está usando novas tecnologias. Então, ele tem um bom glamour para isso. E 3, é uma pauta super fiscal. A gente está participando lá do caso do Governo Federal de Serviços Digitais, 600 milhões de economia com 35 serviços automatizados. Em todos os casos que eu estou vendo de automação, a impressão que eu tenho é que a pauta fiscal, ela puxa muito debate. É quase como se o pitch fosse digital para fiscal, porque ainda não vi um projeto no qual você não paga o projeto no seu primeiro ano, no segundo, e a partir daí seja resultado para frente. Todos os estudos vão falar em torno de 3, 5, 7 vezes de resultado. Tá? Em termos de burocracia, só para fechar, a gente costuma quebrar esse mundo de servidores em 3 grupos. Então, tem o primeiro grupo, que são os empreendedores. É aquela turma que adora comprar um barulho, fazer uma mudança, brigar por uma coisa de diferença. Tecnologia para essa turma é uma esperança. Ela muda as regras do jogo, de como é que transforma o serviço público. Tem uma segunda camada para a gente, que é o que a gente vai de comprometido sem brilho nos olhos, e um pouco do signo na manada, que é uma turma que, por vezes, perdeu a sua conexão com o serviço público. É alguém que já foi muito conectado, contaminado em querer fazer diferença, mas teve tanto trauma de não conseguir entregar, de fazer mudança, de gerar diferença, que criou uma camada de amortecimento no qual eu convivo com algo que eu não gostaria de conviver e eu topo aquilo dali porque é assim que funciona. E tem uma terceira camada que é detrator por vocação, resistência, etc. Para a primeira, a tecnologia é uma grande esperança. Você tem uma alavanca nova para repensar o seu dia a dia. Eu vi muita gente se redescobrir quando usa tecnologia. Para a camada do meio, você gera resultado em 2 meses, 3 meses. É verdade isso. E aí o cara que perdeu a capacidade de achar que ele consegue ser protagonista de uma transformação, volta a acreditar, começa a se sentir bem de novo, começa a se sentir produtivo, se reconecta à máquina. Isso gera um movimento de transformação. E na ponta, para os detratores, é a pressão por produtividade. Você vai ter informação muito precisa de produtividade individual, por tipo, etc. Então, gera o típico constrangimento comportamental, no qual 3 pessoas têm alta rastreabilidade disso, uma produz 3 vezes mais que a outra. Como é que trabalha isso? Tá? E, para fechar, não vou entrar na discussão de governança aqui não, mas muitos núcleos, núcleo de licença de dados, núcleo de entrega, núcleo de monitoramento da experiência do cidadão, núcleo de governança de dados, tem que pensar como é que esses núcleos trabalham em conjunto, são várias células de expertise, tá? Mas só para não tomar nosso tempo, acho que tecnologia tem um potencial enorme de resolver o déficit fiscal
resolver o problema de conexão entre as pessoas e o Estado, que elas possam reacreditar que podem transformar, e de repensar a forma como o Estado resolve o problema público do cidadão. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque tem muito modismo, muita euforia, muito buzzword, e uma tendência a torrar milhões em algo que não gera valor, que não impacta no outro lado. Então, se vocês não conseguem estimar o resultado financeiro de um projeto em T1, repensem se ele faz sentido, pois é muito comum você confundir aquilo que você acha que deveria fazer com o que realmente resolve os problemas de curto prazo. Novamente, obrigado pelo convite. Obrigado, André. Eu vou passar já diretamente a palavra para o Tarcísio Pequeno. E aí, Tarcísio, eu gostaria que, se fosse possível, fosse dado um enfoque assim, mais objetivo em relação ao uso das tecnologias digitais para o planejamento estratégico do governo. Obrigado. Está funcionando? Obrigado. Bom dia a todos. Tá beleza? Bom, queria saudar aqui meus companheiros de mesa e usar o nome dos meus colegas de dia a dia, de batente de trabalho, o Adalberto, Júlio, e queria saudar a audiência, agradecendo a presença aqui e nas pessoas do deputado Dedé Teixeira, ali atrás, meu conterrâneo de Capuí, conterrâneo assim, né, porque Capuí me recebeu e adotou, né, aí eu tenho uma casinha lá e vou lá. E do professor Miranda, que tá ali no canto esquerdo de quem entra, né, Miranda, na extrema esquerda, que é o professor que está coordenando o projeto 2050, né, portanto está metido numa enrascada imensa, como a gente vai falar e refletir a respeito, né, e que espero que o que a gente fale aqui seja de alguma utilidade. Está aqui também outra pessoa que está na mesma enrascada, lamento. Bom dia a todos. Novamente, eu quero começar mostrando uma coisa muito bacana para vocês e que, por alguma razão, não tem nada a ver nem com esse assunto, nem com o que nós vamos falar. Mas é bacana, por isso vale a pena ser mostrado. Estão vendo aqui? Isso aqui é o cartaz pelo qual se divulgou a celebração do 100º ano do eclipse do Sol em Sobral, que permitiu, né, uma verificação de previsões da teoria da relatividade, que seria que, ao contrário do que a gente pensa, a luz não anda em linha reta, né? Que a luz, de vez em quando, faz umas curvaturas. Bacana o cartaz, né? Inclusive, se você prestar atenção, você pode ver o eclipse se formando, não sei se veem aí, e o eclipse se desmanchando. Então, peço um aplauso para o eclipse de Sobral. Mas, na realidade, é uma conexão. Primeiro, eu tinha que mostrar porque é no Ceará. Então, os senhores que não for do Ceará, me desculpe, mas foi no Ceará, na nossa administração, que ocorreu o centenário do eclipse. Então, o Einstein pode ter sido importante, mas foi Sobral que verificou. Então, sem Sobral, o cara estava aí na desgraça até hoje. Depois, porque, incrivelmente, isso aqui tem a ver, sim, com o que nós estamos conversando. Veja bem, o que é que acontecia? O assunto que eu quero abordar é a relação, de uma forma mais ampla e cobrado aqui, também mais radical do ponto de vista do Estado, entre gestão pública, gestão do Estado, planejamento e tecnologia. Relação both ways, porque essa relação não se dá só de uma maneira, não é só a tecnologia ajudando, não. Se fosse assim, a vida do Miranda, né, estava muito boa, mas não é assim. Então, vamos complexificar devidamente a questão e tentar ver qual é o desafio que se coloca e o que é que se pode fazer. Eu pediria ali para fazer a projeção, o que eu vou falar podia ter esse título aqui, ó. Deus dá o frio conforme o cobertor, Adoniran Barbosa, em Saudosa Maloca, né? A frase não é dele, foi criada antes, mas ele que tornou a frase tão famosa, né, no Saudosa Maloca. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nós estamos num momento em que nós temos tecnologias fantásticas para fazer planejamento, previsão, diagnóstico. Tecnologias fantásticas. Inteligência artificial, que eu até fico um pouco assim,
embaraçado às vezes de dar o nome, dado o excesso de uso das palavras. As palavras que são usadas demais é pior do que sapato, né? Vai comendo solado, vai fazendo buraco, elas se gastam. Inteligência artificial é uma dessas palavras que está bastante enxovalhada atualmente. E aí eu fico mais assim, porque eu trabalho nessa área há 40 anos, na academia. Talvez dê até mais, mas eu não gosto de contar direito, não, né? Desde 1975, na academia, que eu trabalho nessa área. E sempre foi né, o meu amigo Lima Matos ali, ele não nega, disse, esse cara trabalha aí com sexo de anjo, com o sexo dos anjos, em Torre de Marfim, negócio de inteligência artificial, isso é ficção científica, é brincadeira. Eles resolvem o problema de brinquedo e tal. Aí hoje em dia não é, né? Mas hoje em dia eu enchi o saco, eu não estou trabalhando com ela, mas hoje em dia é a coisa mais importante, é a coisa que vai de fato transformar o mundo. Mas, enfim, eu quero abordar o papel que a inteligência artificial tem como um instrumento fantástico de diagnóstico, de acompanhamento de ações governamentais e de previsibilidade, né? Então, o João, na mesa passada, ele já fez um spoiler um pouco aqui, né, desse assunto, falando de coisas que nós estamos fazendo já no Ceará. O IPES abriga aqui um centro de análise de dados. Os companheiros que me precederam tocaram um pouco nesse ponto, tocaram muito na IA lá na ponta, né, na hora que ela faz gadgets, robôs, etc., isso é bacana. Mas bacana mesmo é a IA por trás da cortina, pela possibilidade que ela tem de trabalhar com a quantidade absurda de dados. Vou dar um número, que nós estamos, não é teórico, é um número que está sendo utilizado nesse momento. O grupo de análise de dados que está instalado, que é um grupo da Universidade Federal do Ceará, composto de físicos teóricos, mas que trabalham com análise numérica, que eles começaram a carreira trabalhando com... Olha a relação com Einstein, mas eu ainda vou voltar lá. Eles começaram a carreira trabalhando com Boltzmann, com mecânica e estatística, mas hoje em dia aquelas técnicas valem para outras coisas, não é só para movimento molecular. E eles estão aplicando a 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas. Eu vou repetir, eu não errei a letra, não, a vogal, não, a consoante, não. É 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas. Cada nota fiscal tem 500 campos. Então, multiplica aí rapidinho na cabeça, né? 500 campos por 1 bilhão, pronto, todo mundo multiplicou, dá 500 bilhões. 500 bilhões é uma quantidade de dados mais ou menos razoável. Então, a gente trabalha com isso e enxerga coisas quando trabalha com isso. Enxerga coisas que ontem nós tivemos a oportunidade de mostrar numa reunião muito, muito boa com o governador e todos os componentes de um programa que nós temos no estado do Ceará, chamado Programa Cientista-Chefe. Atuamos em 8 áreas de governo, inclusive em segurança pública, recursos hídricos, energia, pesca, saúde, educação, áreas chaves do governo. Então, estou dando exemplos de como nós estamos usando a ciência de dados, a ciência da inteligência artificial, para entrar realmente na esfera mais profunda de governo e para influir diretamente na capacidade do governo de tomar decisões. Não apenas de prestar serviço público, isso a gente fará também como consequência, mas nós fomos radicais. Nós fomos atacar o problema lá na sua origem. O problema na origem é, por exemplo, como é que o governador vai decidir se ele, agora com a chuva andada esculhambando as estradas, né, muito importantes para o estado do Ceará, qual que ele vai recuperar primeiro? Vis-à-vis o custo, etc., etc., como é que ele toma essa decisão? Bom, tradicionalmente toma, as pessoas inclusive usam um sistema que funciona. O governador chama o pessoal dele lá do departamento, como é que você vai fazer isso? Governador, a gente faz como a gente sempre fez. A gente já tem uma prática disso, então vão lá e faz. Não, não é assim não. O governador hoje ele pode consultar um estudo analítico, fruto do cruzamento de dados, dos dados provenientes das distâncias, do transporte, das riquezas que são projetadas, da potência econômica dos municípios que aquela estrada liga, dos 2 municípios, do volume de troca,
e ele tem uma medida, depois que você faz o cruzamento de todos as... Você faz pares com todos os 192 municípios do Estado, faz aí também rapidinho uma combinatória de 192, 2 a 2. Né? Então, você faz todos esses pares, e aí você faz um peso, uma aquilatação, que inclusive pode mostrar num gráfico colorido, onde o governador vê imediatamente qual é a estrada mais importante, qual é a estrada que tem mais valor econômico, qual que dá mais impacto, independente de se é o Dedé Teixeira que está pedindo, né, Dedé? Ou se é outro, ou se é algum outro político. O governador pode fazer isso. Então, isso é um instrumento de gestão que vai lá no âmago da tomada de decisões do governo e, realmente, na boa utilização do recurso público para o equilíbrio fiscal, porque ele vai... Aquilo é um investimento e ele vai investir aonde um estudo científico mostra que é o investimento mais valioso, é o investimento de mais retorno. Esse tipo de coisa que está se tratando e que eu estou falando aqui. Né? E é isso que está acontecendo agora no estado do Ceará, e eu aproveito para fazer a propaganda. Como eu disse, tivemos essa reunião ontem, que foi extremamente importante. Nós colocamos na sala do governo do Estado 18 cientistas de alta competência, de 8 áreas do conhecimento diferentes, reunidos com o governador. O governador, nós estamos colocando aqui uma densidade de inteligência por metro quadrado, poucas vezes vista, né? Então, sentado aqui, cientista das universidades, trabalhando nas universidades, e num esquema parecido, numa estratégia parecida, que, com aquela que empresas grandes do mundo tecnológico de hoje, como a Google, a Apple, etc., utiliza. A Google instala um instituto de pesquisa vizinho a um departamento de inteligência artificial. No Canadá temos um exemplo disso. Contrata o departamento inteiro, com a seguinte condição: estão contratados, mas não pode sair da universidade. Vocês só estão contratados na medida que vocês continuarem na universidade. Então, os caras são contratados para dar uma contribuição extra sem se afastar da universidade, porque a universidade é a união deles. É ali que eles se alimentam, é ali que ele tem todas as suas circunstâncias, os alunos de doutorado, os colaboradores, a cooperação internacional. Então, o professor, às vezes a gente não entende, às vezes o empresário ele quer o doutor, mas só se arrancar e o doutor vier trabalhar, sentar na cadeira 8 horas por dia na empresa dele. Veja bem, não é o traseiro na cadeira a parte da anatomia realmente importante no caso desse. A parte importante é a cabeça pensando. É outra circunstância. Então, é isso que o que a gente tem feito, é manter as pessoas na universidade e, ao mesmo tempo, trazê-las para dentro do governo. Nós temos resultados já, em um ano de funcionamento desse projeto, nós temos resultados palpáveis na área da segurança pública, por exemplo, que é uma área que, às vezes, não nos ocorre. Quantos minutos? Eu ainda nem comecei, mas tudo bem. Sacanagem, mas, enfim. Que é uma área que às vezes não nos ocorre que seja um objeto da ciência e da tecnologia, mas é óbvio que quando a gente pensa uma segunda vez. Então, hoje em dia, os roubos de carro diminuíram, a recuperação dos carros roubados se tornaram uma coisa com tempo médio, né, muito baixo, muito satisfatório, diminuiu a criminalidade geral, enfim, tem várias coisas por força de uma série de aplicativos que ontem, na palestra para o governador, essa equipe aí, que tem 50 pesquisadores, essa equipe da segurança pública, tem 50 pesquisadores da universidade trabalhando nela, essa equipe avaliou, e em um ano, aquilo representou uma economia de 300 milhões, e o projeto custa, em 2 anos, 7,5 milhões. Passamos a conta, a gente vê o que é que significa realmente investimento quando a gente investe em ciência. Mas eu preciso falar do outro lado. Estou falando aqui das maravilhas da tecnologia, e a teologia traz isso, mas eu tenho que justificar isso aí. Isso é o cobertor. Quer dizer que não é provavelmente Deus, né, que faz isso, é o próprio homem, a ciência e a cultura. Nós construímos um cobertor fortíssimo. Aí não pode deixar de ser, Deus manda um frio também de rachar. E o frio que vem aí é um frio truano. O frio da mudança, da incerteza, da insegurança. A mesma tecnologia, ela produz uma explosão
uma explosão de entropia, de tal forma que torna as previsões, torna a previsão uma arte praticamente impossível nos dias de hoje. Esse é o fato. Esse fato aí é um lugar comum, a gente vive repetindo. A tecnologia é tal que a gente não sabe o que vai acontecer. Aquela frase, né? Aquela frase que é famosa, mas a gente tem dúvida de quem fez, e de qualquer forma não interessa, agora, de que esse negócio de fazer previsão é muito difícil, sobretudo se é sobre o futuro, né? Sobretudo quando é sobre o futuro. Aí é que fica difícil mesmo. Pois é, nunca foi tão difícil fazer previsão. Um outro autor diz assim, olha, se alguém vier descrever o futuro dos próximos 20, 30 anos para você, e ele parecer com ficção científica, provavelmente está errado. Está errado porque as possibilidades são muitas, e é difícil você acertar em qual vai ser. Mas ele acrescenta, agora, se outra pessoa lhe descrever o futuro e não parecer com ficção científica, aí com certeza está errado. Aí está errado com certeza, porque parecer vai. Agora a gente não sabe qual é ficção científica, porque é isso mesmo. A tecnologia põe um elemento de variabilidade e de insegurança, e agora eu queria trazer, por favor, eu queria trazer até outra consideração. Esse livro foi lançado no final do ano passado e foi agora traduzido. Eu recomendo muita leitura, porque ele mostra o seguinte, a tecnologia está aí também, mas não é somente apenas, né, como diz no Caceta, a tecnologia. O mundo, e aí vamos para o Einstein de novo, porque o Einstein, quando teve essas comprovações, ele provocou uma revolução na ciência. Estou nos 5 minutos, viu? Mas ele fez ele provocou uma revolução na ciência. Uma revolução. Nós vivemos na mecânica newtoniana, já vivíamos há alguns séculos, 2, 3 séculos, adorando e estava tudo maravilhoso. Você pode mandar a Lua, homem à Lua, pode fazer um monte de coisa usando mecânica newtoniana. E veio o Einstein, e a revolução do Einstein, quando a gente vai um pouco mais profundo, e não diz que o Einstein decretou que tudo é relativo, que, aliás, isso aí ele nunca fez, né? Mas o Einstein decretou o seguinte, que você não pode confiar nem no tempo, que o tempo é um para um observador e é outro para outro, que o tempo é relativo, que nós estamos vivendo dentro do negócio espaço-tempo, e o tempo que era palco, onde a física se desenrolava, entrou ele no espetáculo e passou a ser ator, aí se junta ele com o espaço e tal. Esse é mais ou menos o tamanho da revolução de Einstein. E criou o que o filósofo da ciência Thomas Kuhn chama de um período de revolução científica. Né? Ele escreveu um livro sobre revoluções científicas em filosofia da ciência, e numa época de revolução científica a gente não sabe, os consensos caem por terra, e você está numa época chamada revolucionária em ciência. Quando se restabelece o consenso, como agora com relação à teoria do Einstein se estabeleceu, mas nessa época houve 2 grandes revoluções na ciência, essa e a mecânica quântica, tudo se desorganizou. Aí, quando está mais ou menos calmo, as pessoas ficam trabalhando em processos normais. Bom, o paralelo é que na sociedade nós estamos vivendo, nesse momento, na sociedade, não é só com respeito à tecnologia. Em geral, um momento desse de revolução científica. O tempo todo relativo, nada mais é take it for granted, nada mais é garantido, nada mais é garantido. Democracia não é mais garantido. Democracia não é mais garantido. Essa é a lição. A democracia está desmoronando, está caindo. Claro que tem o papel da tecnologia. Esse autor aí, o Yasha Mounk, ele aponta 3 elementos que estão determinando uma crise democrática. Então, quando a gente vai ver previsão, como o governo vai fazer, né, Cláudio? Se vai ser mais ativo, mais regulador no futuro, a gente tem que perguntar o seguinte, que governo? Haverá governo? Que governo nós estamos falando? De que tipo? Ditatorial? Ultrapopulista? Plutocrático? Que governo nós estamos falando? Nós nos acostumamos a pensar que as coisas continuam a ser como elas são. Mas isso é uma falácia. Isso é muito bom. O homem adquiriu esse pensamento porque esse pensamento é vencedor.
Se ele aprender que cada vez que ele ouve um rugido bem grande, provavelmente tem um leão atrás, e começa a correr, isso fez ele sobreviver. Os que não acreditavam nisso, dessa vez não é leão. Não sobrou nenhum, não deixaram descendência, então nós não somos descendentes desses caras aí, que esses aí foram jantados todos. Então só sobrou os que começaram a fazer essas correlações. Né? Isso foi o Hume que analisou, já em 1700 e alguma coisa, o David Hume. Então, é isso que acontece. É vencedor a estratégia da gente achar que as coisas vão continuar sendo como são. Mas não é garantido, tem que fazer isso sempre com o pé atrás. Pode ser que não, sobretudo em momentos como esse que não. Esse cara aponta 3 razões. Uma, que garantia, assim, a solidez eterna da democracia, sobretudo no pós-guerra para cá. Uma, cada geração era mais próxima que a anterior. Ou seja, também o ser humano acostumou de que as coisas estão melhorando. Esse tempo progresso e tal era uma coisa quase... Não, vai sempre melhorando, vai ficando melhor. Isso não é mais verdade. Deixou de ser verdade na década de 90, em termos da vida econômica. Hoje, a perspectiva nas democracias ricas, a perspectiva da geração que vem é de ser mais pobre que a dos pais, de não ter o que os pais tiveram, em termos nem de oportunidade, de emprego e tal, de renda final. Um segundo elemento é que as sociedades eram mais uniformes, todas brancas, todas muçulmanas, tudo isso. E agora bagunçou geral. Misturado geral, aí vem a questão dos refugiados na Europa, a questão americana, da imigração, etc., etc., bagunçou geral. O Brasil não sofreu muito isso, que já foi bagunçado de nascença, né? Aqui esse problema a gente não tem. E o terceiro é a tecnologia diretamente mudando completamente o cenário. Por exemplo, rede social. A rede social fez o seguinte mal, por isso que é o povo contra a democracia. A rede social levou a democracia ao povo. Aí lascou. Porque é democracia, mas modos e rebus, né? A democracia funciona com os filtros que os federalistas americanos bolaram, representativa e tal. Mas se você for fazer uma democracia que você pergunta ao povo cada coisa que você vai decidir, nós tínhamos todo mundo com a arma, pena de morte, name it, né? Qualquer coisa que você quiser, pode botar em votação. Né? Quer dizer, a democracia ela é representativa, tem que ter filtros, etc., etc. A rede social está dinamitando isso, por isso ganha Brexit, ganha Donald Trump no outro lugar, ganha toda essa... Né? Aí você tem Orbán na Hungria, aí você tem, ele identifica, né? Você tem a Hungria em processo de esgarçamento da democracia, você tem a Polônia, você tem Checoslováquia, você tem Áustria, etc. Inclusive um país remoto chamado Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Tarcísio. Eu sabia que a provocação que eu tinha feito no início ia dar um bom resultado. Mexeu comigo. Eu vou passar agora para os comentários e considerações finais ao secretário Júlio Cavalcante. Bem, inicialmente agradecer o convite aí à Secretaria de Planejamento e Gestão, no nome do Ataliba, o IPES, meu amigo Adriano Sarquis, o Ceará 2050, em nome de todos os coordenadores que se encontram aqui, esse seminário muito interessante aqui que está acontecendo. E gostaria de comentar aqui inicialmente com o Tarcísio que a questão da sacanagem dos 5 minutos é porque está ficando mais perto do almoço. Então veja a minha posição que está pior do que a sua, viu? Vão ser mais radicais comigo que foram com você. Por isso, é a lei da compensação, Tarcísio. Mas depois de uma apresentação brilhante do Tarcísio aqui, de todos os nossos colegas, o Tarcísio ele mistura a ciência com a filosofia, né? É um homem aí multitask, né? Então é um grande desafio aí fazer os comentários sobre todas essas abordagens.
Eu gostaria, foi colocado muito bem por todos aqui, as oportunidades da tecnologia para fazer as mudanças, e a gente sabe que o futuro depende de coisas novas, e é na tecnologia, na inovação que a gente tem essas oportunidades. Então, quando a gente olha a questão da importância da tecnologia, e digamos até abrindo um pouco mais da inovação para o planejamento, a gente pode ver do aspecto, como foi tratado pelo Tarcísio aqui, da questão da ferramenta tecnologia, como análise de cenários, análise de diagnóstico mesmo, uma quantidade de informações fantásticas que você consegue ter hoje para poder traçar estratégias, mas também a gente pode ver como o uso, né, foi abordado um pouco aqui pelos outros palestrantes do ponto de vista de governo, mas também a gente pode abrir para a questão de uma região de forma mais ampla, na questão econômica, por exemplo. Quando a gente pega a própria plataforma do Ceará 2050, claramente, para alcançar os valores da sociedade, né, os grandes objetivos que a sociedade aguarda, nós temos ali 3 pilares fundamentais. Nós temos um pilar do capital humano, as pessoas são, como vimos aí desde ontem, são fundamentais para a gente adquirir grandes saltos. E nós temos dois pilares, um lado esquerdo, que seriam, digamos, as cadeias econômicas, olhando aí a parte, digamos assim, mais privada, e de outro lado, os serviços sociais, olhando mais governo. E o interessante é que dos dois lados a tecnologia, de novo, ela aparece como base para poder fazer as mudanças, né? Então, se a gente olhar as estratégias desenhadas do ponto de vista da parte de economia de privado, a gente vê que o Estado ele aproveitou alguns potenciais, como posição geográfica, para poder priorizar a logística, a própria questão dessa posição geográfica também, que atraiu os cabos submarinos para o Estado do Ceará, ele possibilita também aí um grande avanço nessa parte de tecnologia da informação, indústria de data centers, a questão do agronegócio. E do lado social, da mesma forma, quando a gente quer atender a saúde, a educação, a segurança, a tecnologia ela é utilizada como base para você conseguir realmente desenhar estratégias e conseguir dar saltos. Nós realmente temos a sorte aqui no Estado de ter construído algumas bases fundamentais, né? Primeiro, da formação de pessoas. A gente olha as redes que nós temos aí de escolas profissionalizantes, universidades aí pelo interior. Temos 3 universidades estaduais, universidades federais, mais de uma, o Instituto Federal, a Universidade Federal do Cariri. E temos também uma infraestrutura de comunicação de dados fantástica. O Adalberto colocou aqui a questão do cinturão digital, que foi um investimento que o governo começou a fazer alguns anos atrás, com construção de uma rede de fibra ótica de 7 mil quilômetros de fibra, só que com a entrada do privado, isso são mais de 60 mil quilômetros de fibra. Então, eu acredito muito que a tecnologia da informação no estado do Ceará ela é uma oportunidade sem par para que a gente avance e faça alguns atalhos, inclusive em relação a outras regiões do próprio Brasil, que avançaram bastante nisso. Se a gente conseguir usar bem a tecnologia da informação, priorizando para aqueles segmentos, como está desenhado no 2050, aonde o Estado já tem aí também uma competitividade, como eu citei o caso da logística, a cadeia da saúde, a cadeia do agronegócio, o turismo, a gente vai conseguir não só gerar muita competitividade para esses setores, tornando os nossos desafios mais alcançáveis, mas também vamos estar criando uma nova economia, uma nova oportunidade, uma nova forma de desenvolvimento que envolve maior geração de valor, com a ocupação dessas pessoas que estão sendo formadas por várias partes do Estado. Nós tivemos a oportunidade aí, ainda na CEPLAG, de acompanhar essas oficinas que foram para a construção do 2050, e vimos aí quantas universidades, quantos campos, com vários jovens ali, com boa formação, com professores, doutores naquelas regiões. Foi comentado aqui na mesa anterior, também lá no Espírito Santo, da quantidade de pessoas bem formadas que estão nas regiões sendo mal aproveitadas, não sendo utilizadas para o desenvolvimento econômico, enquanto que a gente sabe que os estados, né, estão realmente com grandes desafios
Os governos, na verdade, eles acabam entrando nesse problema em função da própria economia do Brasil e dos estados. Então, assim, eu queria dar mais esse enfoque da tecnologia como um grande instrumento também para a gente conseguir desenhar as estratégias, e particularmente aqui no estado do Ceará, eu acho que a gente está num caminho muito interessante, aonde o próprio governo entrou com uma posição muito importante, que foi gerar uma atratividade nele mesmo, como mercado, ao definir uma política de usar a nuvem como sendo a forma de infraestrutura para que o próprio governo se abasteça de informações, o Big Data que está sendo colocado aí. Eu acho que isso gera uma atratividade para essas empresas que, com certeza, elas podem mudar a realidade do nosso estado, fazendo com que, inclusive, os nossos talentos, que muitas vezes ou vão embora ou não ficam, vão fazer faculdade fora e não retornam por falta exatamente dessas oportunidades de melhor qualidade. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom, nós temos uma pergunta aqui que está endereçada ao Cláudio Schalck, mas que eu abriria para quem se sentir à vontade em responder também, relacionado à utilização de inteligência artificial e como isso vai, de fato, impactar na questão do desemprego futuro, da mão de obra não qualificada, que vai acabar sendo substituída, né? Assim, qual a visão que o Gartner tem, né, em relação a esse tema, e mais como uma provocação também, eu abro isso aqui para o meu amigo Tarcísio também, Júlio e André. Essa é uma boa pergunta, do amigo Magalhães, inclusive, prazer revê-lo. Final do ano passado, teve o aniversário de 50 anos da Receita Federal.